Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula é sobre os indígenas do Brasil, ok? Aula de história sobre os indígenas do Brasil. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500, né? Segundo a história, segundo historiadores, essa é a data oficial da chegada aqui dos europeus, ok? Estima-se que antes do desembarque dos europeus, o território que hoje é o Brasil, havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas vivendo na região, ok? Era uma diversidade de povos, então tinha ali vários povos, né? Os indígenas viviam onde é o Brasil e não formavam um grupo homogêneo, não tinha assim, era heterogêneo, né? Eram espalhados, não tinha uma centralidade. A sua organização política e as crenças, costumes, de modo de vida deles eram bastante diversificados. Tá? Cada um tinha um tipo de cultura, um tipo de crença, então não tinha uma coisa assim centralizada, uma religião única. Essa diversidade de povos indígenas mostra-se também em variedade de línguas e idiomas diferentes. Na época da chegada dos portugueses em 1500, estima-se que havia quase 1000 línguas, né, faladas entre os nativos. Okay? Os povos indígenas viviam em diferentes regiões do território brasileiro, apesar de terem passado por grandes mudanças, né, ao longo dos séculos. Então, eles eram nômades, né? Então eles viviam quase, né, caminhando, anda para cá, anda para lá, e não fixavam residência naquele momento ali. Vamos ver um dos povos, né, os povos Tupi-Guarani, que são os povos mais conhecidos, mais falados, os primeiros nativos, os primeiros povos indígenas que habitavam o atual território brasileiro, entraram em contato com os europeus, foram os Tupis, tá? No século XVI. Né? Originários da região amazônica, os Tupis-Guarani, na realidade, formavam um conjunto diversificado de grandes grupos indígenas, né, que falavam um idioma originário do tronco linguístico tupi. Entre esses povos estão os indígenas guaranis, tamoios, caetés, potiguares, tabajaras, apiacás, xetais e terminós. Termimós, né, e entre outros. Os indígenas Tupi-Guarani habitavam territórios ao longo de toda a costa litorânea do atual território brasileiro. Então eles gostavam de ficar próximo à praia, né, no litoral. A sua economia era baseada na caça e na pesca, na agricultura e no cultivo de mandioca, feijão, batata doce, tabaco, entre outros. Okay? A produção era de subsistência, ou seja, eles produziam para sobreviver. Eles não produziam para vender, para negociar, era mais para o consumo interno. Né? Tinha um líder guerreiro, né? Também tinha um líder espiritual. Quem era o líder guerreiro? Né? Era o cacique, chamado de Morubixaba. Okay? Eles eram escolhidos entre os membros da comunidade por apresentar algumas características pessoais consideradas importantes, como coragem, inteligência e liderança. Então o cacique tinha que ter essas características. Tinha um líder espiritual, pajé. Né? O pajé geralmente era o membro mais velho e mais experiente da comunidade. Ele era considerado o líder espiritual, responsável pela organização de rituais religiosos, pelas festividades, em honra aos espíritos, né, os cultos, pela cura dos doentes, por meio da manipulação de plantas, ervas e outros recursos extraídos da natureza. Além disso, por conta de sua vivência e experiência, o pajé era responsável por transmitir o conhecimento e a história de sua comunidade aos membros mais jovens da tribo. Okay? O principal meio de transmissão desse conhecimento era por meio da oralidade, a história oral. Ou seja, pela contação de histórias e mitos para os mais jovens. Okay? Aqueles mitos que as nossas mães, né, contam, né, os avós, né? E, pode beber leite e comer manga. Por quê? Porque a pessoa morre, né? Eles falavam isso.
né? Depois a pessoa experimentou que não era nada disso. Mas isso é um mito, né? Era uma história que era contada para que as pessoas pudessem, né, no caso dos escravos, as pessoas escravizadas, não pudessem beber leite, porque o leite era muito caro na época. E manga tinha vontade, né? Então eles comiam manga, aí, como eles iam beber o leite, né, os donos da fazenda inventaram essa história para poder proibi-los a consumir leite, tá? Porque era muito caro e tinham poucas vacas na época, né? Bem, como é aquela divisão do trabalho? A divisão do trabalho é entre homens e mulheres, tá? A mulher fazia uma parte, o homem fazia outra. Não tinha essa onda de só o homem trabalhar ou só a mulher. Todos trabalhavam na aldeia, né, para garantir o sustento e o bom funcionamento da comunidade, tá? Claro que a mulher fazia o mais leve e o homem o mais pesado, né? O homem saía para caçar, pescar, né? O homem construía, a mulher cuidava da agricultura, cuidava das crianças, né? Isso aí, vem de anos e anos com essa estrutura. As moradias indígenas eram de várias etnias, eram também uma expressão cultural. Cada uma tinha um jeito de fazer sua casa, né? Sua oca, né? Um modelo lá, alguns faziam toda fechada, outros abertos, né? Então tinha muita regularidade nisso aí não, ok? Como é que era a religiosidade dos indígenas? Cada uma das sociedades indígenas possuía suas próprias crenças, religião e rituais. No entanto, algumas características eram compartilhadas por vários povos. De maneira geral, para os indígenas que viviam onde hoje é o Brasil, o universo era dividido em dois mundos. O mundo dos vivos, natural, habitado por seres humanos, e o mundo espiritual, sobrenatural, habitado por aqueles que já morreram e pelos deuses. Okay? Pajé era importante, né? Porque o pajé que mantinha essa unidade em cima da religiosidade, né? Eles tinham festas, rituais, né? A religiosidade era um elemento muito importante no cotidiano dos povos indígenas, tá? Diversas festas e rituais eram realizados por eles como forma de manter sua relação com o mundo sobrenatural, ok? Essa é um pouquinho da nossa história sobre a cultura indígena, ok? Que é o nativo brasileiro, que é diferente dos povos pré-colombianos. Existe uma diferença eles já eram um pouco mais avançados do que nós aqui. Eles já tinham tecnologia avançada, já faziam uma plantação mais extensa, né? Já criavam mais animais, e nós aqui estávamos um pouco mais atrasados ainda, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, cuidem-se, tudo vai passar, ok? Um abraço.